Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez nessa segunda-feira, início de uma nova semana. Para muitos, uma segunda-feira que é a extensão de um feriado de final de semana. Para alguns, ainda hoje é um dia de folga, um feriado. Eu quero saudá-los a todos e dizer do nosso desejo de que o dia de hoje seja um dia muito especial, muito agradável na sua vida. Dirijo-me de modo especial aos que aniversariam hoje, no desejo de que a palavra de Deus possa falar ao seu coração, possa fazer diferença na sua vida, e que não apenas ao longo deste dia, mas que o seu amanhã, o seu futuro, tudo isso seja marcado pela presença maravilhosa de Deus, pela graça e pela direção de Deus ao longo do seu viver. A todos, com uma grande gratidão pela sua companhia nesses momentos de reflexão e estudo da palavra de Deus, fica o convite para que voltemos nossa atenção e dediquemos os próximos minutos a ouvir aquilo que Deus tem a compartilhar conosco nesta ocasião. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 7, nós lemos o seguinte: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. A escolha desse texto provavelmente já foi compreendida por você. Hoje se celebra, entre outras coisas, o Dia do Professor. E esse é um tema interessante para nós quando voltamos a nossa atenção para a palavra de Deus e percebemos a importância que é dada à instrução. Nas Escrituras encontramos uma preocupação muito clara com a preservação dos valores, a conservação dos valores e a transmissão de valores, princípios e ensinamentos ao longo das gerações. O elemento distintivo, o caráter distintivo do ser humano em relação a outros animais é, entre outras coisas, a capacidade, o poder de acumular informações e de repassar essas informações. Mas não apenas informações, e é o acúmulo de informações que justifica o progresso, a evolução do ser humano, mas também a capacidade de repassar e transmitir ensinamentos válidos para a vida, ensinamentos éticos, princípios, referenciais que nos orientam e nos dirigem em nossas decisões. Nós não decidimos apenas baseados em informações. Pelo contrário, na verdade, o que define o nosso caminhar, o nosso proceder, o que direciona a nossa história é justamente a percepção daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que deve ser feito. E tudo isso é diretamente influenciado por aquilo que nos é transmitido de geração em geração. Na Bíblia encontramos uma ênfase muito grande na necessidade de se transmitir às novas gerações ensinamentos, mas também valores e princípios e, sobretudo, o conhecimento de Deus. A ideia de que uma geração transmitirá à nova geração aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz. Quem é Deus e o modo como Ele age, os propósitos de Deus para o ser humano. Encontramos nas Escrituras um ensinamento muito claro quanto ao papel e à responsabilidade dos pais nessa transmissão. O que nós percebemos, no entanto, é que isso não significa dizer que professores não seriam necessários, mas significa, pelo contrário, dizer que os pais são os primeiros professores, os primeiros mestres. E ao longo das Escrituras encontramos, paralelamente, a ênfase na importância do transmitir os ensinamentos às novas gerações e a ênfase no papel e na missão daquele que tem esta responsabilidade, daquele que tem essa tarefa. Não é sem razão que Jesus Cristo é chamado de mestre. Não apenas isso, mas o mestre dos mestres. No texto que lemos, quando o apóstolo Paulo se dirige aos crentes de Roma e traz uma série de instruções sobre a vida da igreja, ele menciona que há diferentes dons, há diferentes tarefas, há diferentes missões. E menciona especificamente o dom ou a missão ou o ministério de ensinar. E diz que este deve se esmerar no ensino. Aquele que tem o dom, a vocação, a chamada para exercer o ensino, ele deve caprichar no seu trabalho, deve caprichar na sua missão,
mais um momento no qual a ênfase é dada à importância dessa tarefa e desse trabalho. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer esta criança, agora adulta, não se desviará dos caminhos, dos ensinamentos adquiridos ao longo do seu processo de desenvolvimento, quer nos lembrar que o processo de ensino é uma semeadura. O processo de ensino é um investimento e o mais precioso de todos os investimentos, por duas razões muito claras. Primeiro, porque investimos em vidas, e não há bem mais precioso que este. Depois, porque investimos para o futuro, por que não dizer para a eternidade? Porque os ensinamentos transmitidos, eles não apenas se reproduzem, mas eles se multiplicam nas novas gerações. A missão de ensinar é algo que nos proporciona a possibilidade e a oportunidade, não apenas de repassar dados e repassar influência para uma nova geração, mas a possibilidade de replicar esta influência nas gerações vindouras. É esse o perfeito projeto de Deus, o que nos faz lembrar que os professores são preciosos. E todos nós temos dívidas imensas para com aqueles que nos ensinaram no passado. Ao homenagear os professores no dia de hoje, eu quero me dirigir especialmente àqueles que foram meus mestres. Muitos deles não estão mais aqui, mas suas marcas permaneceram, suas marcas ficaram. Quero me dirigir a você que, ao ser professor, deixa sua influência e suas marcas na vida dos seus alunos, dos seus discípulos, dos seus seguidores. Marcas que estarão presentes não apenas nas informações transmitidas, mas, sobretudo, na influência deixada pelo modo como você vive, na influência deixada pelos valores que você transmite. Mas ao tempo em que lhe presto esta homenagem, eu quero me dirigir a você para enfatizar sua tarefa, sua missão e a responsabilidade que tem consigo. Ao ser professor, você deixa de ser responsável apenas por si mesmo. Deixa de responder apenas por si mesmo e passa a responder também pelos outros. Exatamente por aqueles sobre os quais você tem influência. Aqueles a quem você pode transmitir algo de positivo. O cuidado com a omissão, quando coisas boas deveriam ser transmitidas, o cuidado com os prejuízos decorrentes de uma influência nociva. Que neste dia, professores se sintam honrados, homenageados, mas sintam-se convictos de sua tarefa e de sua missão. Vamos orar. Pai querido, oramos hoje pelos mestres, pelos professores. Primeiro para agradecer seu papel, sua influência em nossas vidas, o valor que tem para cada um de nós. Depois para te pedir que tu os conduzas, os dirijas e os utilizes como instrumentos teus para abençoar os outros. Eu peço no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.